Bom dia a todos. Nós iremos introduzir sobre o nosso trabalho referente ao tema sobre a adolescência e a transgressão da lei. E falaremos sobre o ponto de vista do adolescente. Irei começar introduzindo um pouco sobre a criança e o adolescente. Por volta do século XII, as crianças eram vistas como adultos em miniatura, pois, naquela época, não tinha espaço para a infância. A adolescência era considerada de uma idade à parte, ou seja, as crianças eram consideradas apenas meros humanos presentes na Terra, não eram consideradas apenas nada, não eram nada naquela época. Eram apenas uma fase de transição de uma miniatura para quando ele crescesse, fosse um adulto realmente com responsabilidades. Mas era considerada uma força da idade, mesmo ela não tendo muito espaço na sociedade, como foi dito. A adolescência apareceu no século XIX, na esteira das transformações econômicas e sociais pelas quais o mundo passava. Ela surge como um prolongamento do tempo de dependência da família e de formação para o trabalho, ou seja, é compreendida como um período de constantes transformações, seja elas pelas modificações que ocorrem no seu corpo. A puberdade seria uma delas, a rebeldia, qualquer coisa que nós adolescentes como eu temos fases, temos transtornos até psicológicos que acontecem em alguns casos, que a pessoa não sabe o que fazer quando passa da escola, quando termina a faculdade, algo do gênero. Ou seja, pelo desempenho de novos papéis ou mesmo na troca de identidade. É basicamente isso o que é o conceito de criança e adolescente antigamente. As crianças não eram bem visadas, elas não eram, como se diga, uma característica adulta, não tinha aquela característica adulta que você espera de uma pessoa, de responsabilidades, de trabalhar, algo do tipo. E falando sobre os aspectos jurídicos pelo olhar do adolescente, os adolescentes em conflito com a lei são jovens com idades entre 12 a 18 anos incompletos que cometem ato infracional, ou seja, crianças que não estão nem aí para a lei, que podem fazer o que quiser, não vão ser presos pelas algumas atitudes que cometam e etc. Esse é o ato de consequência da sua conduta antissocial. Conduta essa que pode ser desenvolvida de diversas formas. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, define que a adolescente é uma fase em que compreende aos 12 aos 18 anos incompletos. No entanto, há indícios de outras áreas caracterizando a adolescência como um processo de desenvolvimento evolutivo, em que as relações podem ocorrer dentro ou fora de casa. A criança e o adolescente são seres que não completaram sua formação, não atingiram a maturidade de seus órgãos e não de suas funções. Dispõe que as crianças e os adolescentes não são totalmente desenvolvidos socialmente. Eles devem ter uma atenção maior em relação às suas atitudes. As duas definições devem ser aceitas. Uma mostra o ponto de vista social e a outra mostra o ponto de vista jurídico. Ou seja, as crianças têm um modo de interpretar a jurisdição. Elas não entendem basicamente o que seja ser preso, qual é a sensação de estar lá dentro, algo do gênero. E por parte da sociedade, interpreta que a criança não deve saber isso agora, entendeu? Tipo, deve saber o que é o certo e errado, com certeza. Mas eles não são obrigados a aprender tais coisas e etc. E é basicamente isso. Vamos dar continuidade ao trabalho com os nossos companheiros Arão, Júnior e Tauan. A seguir. Bom dia, meu nome é Tauan. Eu fiquei com o terceiro tópico, que fala sobre a condição existencial da criança e do adolescente. Esse tópico fala sobre a transformação da vida infantil para a vida adulta. De uma vida calma para uma vida turbulenta. Isso porque no período da adolescência, as mudanças biológicas e emocionais firmam uma nova identidade. E nesse período, o corpo muda sensivelmente, por consequente, o emocional do adolescente também, trazendo elementos novos que até então eram desconhecidos. Dentre essas mudanças, pode-se elencar o início da escolha profissional, a busca pela autonomia, pelo ingresso na vida sexual e
acontecem os conflitos familiares também, que às vezes tem a rebeldia, e de caráter emocional, as transformações orgânicas, inconstância emocional, entre outros. Portanto, é um período de construção e reconstrução de identidade, em que se faz presente a emergência de novos papéis sociais e culturais, até a chegada da vida adulta. Sendo válido ressaltar que limita as idades de 15 a 20 anos. Cada um tem o seu tempo. O adolescente configura-se por um período marcado por conflitos na vida pessoal, devido à consolidação da identidade, e por ser uma fase em que muitos problemas relacionados à autoestima e autoimagem podem emergir. No caso, ter dúvidas sobre sua personalidade, seu físico, entre outras coisas. Por isso, a utilização de rótulos surgidos nesta fase pode influir significativamente da maneira negativa na construção de identidade no futuro adulto, né? No caso. O rótulo, nesse contexto, compreende a visão distorcida que um sujeito lança sobre o outro, que o oprime e é aplicado sem o seu consentimento, firmado por julgamentos superficiais, sem fundamentos reais, que apesar de serem falsos, estigmatizam emocionalmente sua vítima. No qual acontece, os chamados bullying que ocorrem. Bom dia a todos. Muitas pessoas se perguntam por que na fase da adolescência que o ser humano está mais perceptível para entrar no mundo da criminalidade. Porém, poucas pessoas de fato realmente pensam sobre o caso. A ciência explica que é nessa fase que o adolescente está meio que perdido no mundo, não sabe de fato o que irá acontecer com sua vida. Ele não tem uma perspectiva de vida. Essa falta de perspectiva de vida tem a dificuldade financeira, a falta de dinheiro. Porque, de fato, da maioria dos adolescentes que entram para a vida do crime, a maioria deles vive numa situação de extrema pobreza. E isso é relatado na pesquisa feita pelo Relatório de Favelas do Rio de Janeiro, onde 261 entrevistados, cerca de 70% deles, entraram na criminalidade entre 13 e 15 anos. E explicam que o fato principal foi a falta de dinheiro. E outro motivo muito importante, podemos até falar que seja o principal motivo para a transgressão da lei na fase da adolescência, é o uso de drogas. Ele é retratado muito bem no filme Cidade de Deus, lá onde mostra crianças e adolescentes que desde o início de suas vidas já têm o hábito do consumo de drogas, principalmente a maconha. No filme, retrata que em jogos de futebol, onde se reúne, tem uma aglomeração de crianças e adolescentes, o principal objetivo dele é fazer uso de droga. E antes de cometer o ato ilícito de roubar um motel, no filme, eles usam muita droga para meio que perder o sentido, perder o medo do que estavam fazendo. Segundo dados levantados pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, revelam que entre os jovens que estão na vida do crime, cerca de 90% são homens e, outro dado chocante, 85,6% fazem uso de drogas diariamente. E agora, irei mostrar uma reportagem do que realmente acontece na Fundação Casa, a antiga FEBEM. E antes de mostrar o vídeo, eu queria deixar uma questão na cabeça de vocês. Será que isso realmente é culpa dos adolescentes infratores? Ou o Estado tem alguma parcela nessa situação que eles estão vivendo? 16. Entrou por quê? Homicídio e tráfico. E você acha bonito, você fala isso como se fosse uma coisa simples. Se aconteceu. Vai pagar na boa. Agora, eu quero saber o seguinte, como é que aparece esse tipo de material dentro de uma unidade, um sistema prisional, uma unidade masculina? Eu pergunto os monitor que eles Eu sabem. perguntei, foi passada a resposta dele, eu quero saber de vocês. Oxe, aí não é de nós, não, é deles, meu irmão. Foi encontrado em um dos módulos nos quais vocês estavam juntos. Oxe, eles sabem onde ele pegou, é deles, isso tudo aí. Vários chips, aparelhos celulares, carregadores, maconha, fumo, como é que chega esse material lá? De repente chega na mebrina, aparece. Parece do nada, né? É. Você tem quantos é um anos? pezinho que tem lá. Tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. Entrou por que motivo? Oi.
Aí é embaixo. Tráfico de drogas, assalto, qual foi? Foi assalto, E você? tráfico de droga, Quanto tempo lá? 6 meses. Gosta de ficar lá na UEM? Oxe, olha, como cara. Boas amizades, né? Lá é um sistema onde a amizade prevalece. É, porque o bagulho é doido e os menores é louco, O muito. sistema é louco, é doido. É, o menor é louco. Você entrou por que motivo? Homicídio, vai. Só um homicídio. Só homicídio, vai. Quanto tempo você está lá? 6 meses, vai. A pergunta é o seguinte, já que vocês não querem passar de que maneira esse material entra, quando vocês forem colocados em liberdade, você pretende estudar, trabalhar, fazer alguma coisa da vida? Os pretendo, né? Só Deus sabe. Deus sabe ou você que sabe? Eu e Deus, né, velho? Não sei o Você meu pretende mudar essa sua carreira ou não? Continua. Pretendo não, que o cara só apanha, só Quer ser bandido. Bem, bom dia a todos. Iremos agora dar sequência ao tema e tentaremos agora compreender os motivos que fazem o adolescente entrar em conflito com a lei. Os motivos, os fatores são diversos, eles são amplos. Eles vão do mais simples para o mais complexo. É impossível traçar uma reta e uma métrica, dizer que todos os casos seguem a mesma linha de raciocínio. Não dá para generalizar. E tendo isso em mente, eu gostaria de começar dizendo que o adolescente, ele não é um adulto em si, ele ainda não tem a sua consciência, ele ainda não tem a sua responsabilidade 100% formada, ele ainda está em desenvolvimento. Porque o adolescente, ele também não é uma criança na qual ele ainda está na fase exploradora, que ele tende a buscar as ações que ele faz que são aceitáveis ou inaceitáveis para a sociedade, para a raça humana, que eles ainda tentam buscar o que eles podem ou não podem, devem ou não devem. Mas o adolescente em si, ele está numa fase de desenvolvimento, ele está saindo da fase de exploração para a fase adulta. E nisso eu posso dizer que o adolescente, ele ainda está tentando desenvolver o seu papel na sociedade, tentando compreender o meio que ele está inserido e também criando responsabilidade, compreendendo através de suas ações para com as ações dos outros, para com a ação da sociedade perante ele. E gostaria de iniciar dizendo que a maioria dos adolescentes detidos que foram entrevistados alegam estar naquela situação por 4 pontos chaves que unem todos os fatores. Sendo esses pontos chaves a falta de dinheiro, a falta de instrução, a falta de compreensão das leis e sobre o mundo que eles estão inseridos, as influências de seus amigos, de seus familiares ou da própria sociedade perante ele. E os adolescentes que vão infligir a lei e acabam sendo detidos, eles acabam sendo divididos em 2 grupos. Os grupos que conhecem a lei e tem estudo ou não tem estudo, e o grupo que desconhece a lei, não tem estudo ou estudo. No grupo que desconhece a lei, esses adolescentes, eles estão lá, mas pelo efeito manada, pela influência de terceiro e não pela sua própria racionalização de seus atos. Os adolescentes, quando eles vão detidos, eles alegam que eles estão nessa situação ou por falta de dinheiro ou simplesmente eles jogam a responsabilidade de suas consequências em terceiros, sendo os terceiros algum familiar, alguma pessoa ou o próprio destino em si, dizendo que era para aquilo acontecer. Eles simplesmente ignoram o fato de que as suas ações geraram aquelas reações, que aquilo é consequência de todo o ato e feito na vida dele. Mas no grupo que tem estudo desses adolescentes, eles alegam estar nessa situação simplesmente pelo efeito manada. Porque uma pessoa foi e gerou lucro, eu irei também e irei gerar lucro. Assim por dizer. Agora, adentrando no grupo que tem conhecimento das leis, que compreende o que pode e não pode, os seus deveres e as suas restrições, estão nesse meio simplesmente pelo fato de alegarem que não tem condição financeira,
que precisam ajudar a sua família, ou simplesmente que precisam estudar e não têm dinheiro para isso. E esses adolescentes que estão detidos dessa forma, eles sempre acabam dizendo: busquei trabalho em tal lugar, porém não fui aceito porque o funcionário, o empregador, disse que eu era de menor. Mas eles não buscam compreender que dava para simplesmente estudar mais sobre e compreender que existe jovem aprendiz, que existe estágios em certos lugares que aceitam menores que são escolarizados, não escolarizados, que ainda têm estão no ensino médio, que já concluíram. E nisso, esses adolescentes, eles vendo que não tem condição de um trabalho honrado, um trabalho legal, eles acabam buscando ganhar o seu pecúlio de forma mais rápida, de forma explosiva, por assim dizer, que é indo para o meio de infligir a lei, o meio de entrar em impasse, em conflito com a mesma. Nisso, eles acabam vendo que estão ganhando dinheiro e acham que estão lucrando. Porém, esse lucro é algo do momento, é momentâneo. Não é algo que vai edificar a vida dele, não é algo que vai levantar, alavancar o seu desenvolvimento. E os adolescentes que estão por motivos de influência, no caso falta de consciência de seus atos, ou simplesmente por acabarem vendo exemplos de outros e seguindo o mesmo caminho, achando que vão ganhar, se beneficiar da mesma forma, estão lá simplesmente que nem no filme Querô. No filme Querô temos um adolescente que nasceu num prostíbulo, sua mãe se matou bebendo querosene, e Querô foi criado pelas prostitutas. Querô via que a maioria dos clientes das suas matriarcas eram pessoas de mau caminho, mau elementos, e acaba seguindo essas influências, acaba entrando em a gangue, acaba roubando, e por fim ele não tende a melhorar, visto que o próprio sistema de detenção, que era para tentar fazer o menor ser ressocializado na sociedade, acaba prejudicando, porque ele acaba sendo influenciado pelos outros que estão lá e não acaba tomando uma educação melhor para compreender o que ele fez e gerou aquilo. Então, por fim, eu gostaria de deixar um vídeo aqui explicativo nas próprias palavras dos adolescentes que estão detidos, para a turma compreender como é a mentalidade e o pensamento dos mesmos. O crime que eu cometi não foi nenhum, mas o que eu tô segurando é 33, 35 e o artigo 40, que a senhora sabe que o artigo 40 é aumento de pena. Eu tô aqui por causa de acusação de tráfico de droga. No meu caso é de 157. Eles são internos do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador. Aqui estão mais de 450 adolescentes e a cada dia chegam pelo menos mais 15. Retrato de um país que tem hoje cerca de 22 mil jovens internados em 461 unidades socioeducativas. Vou fazer 19 anos agora, 15, 17. Este adolescente, de 16 anos, já esteve em uma unidade de internação 12 vezes. É analfabeto, nunca foi à escola. Eu tava roubando, fazendo essas coisas erradas, puxando cordão de faca. Pra falar a verdade, eu roubo mesmo, eu fico roubando, tipo pra como? Comprar algum arroz e feijão pros meus irmãos, pra eles comerem. Por que você não estudou? Tipo que minha mãe tava cheirando esse negócio, aí falando que era pra me chegar com o dinheiro em casa, pra ela chegar com o dinheiro em casa. Aí eu pensava que era pra comprar um arroz e feijão, mas não era pra usar droga. Olha, o serviço que hoje se oferece na socioeducação aqui na comarca da capital não muda a realidade do adolescente. Ele vem para cá com uma realidade em que ele não estuda, em que ele não tem oportunidade de fazer cursos, em que ele não tem vínculos familiares, e a socioeducação raramente consegue mudar essa realidade.
Efetivamente, poucos são os adolescentes que conseguem frequentar assiduamente a escola, conseguem participar de um curso, têm a chance num jovem aprendiz, e se não tem vínculo familiar, a unidade consegue reatar esses vínculos. A maioria acaba que vem para cá e fica no ócio mesmo. É um trabalho de gestão de segurança, aguardando que termine o prazo para ele sair. Por isso que a socioeducação não é socioeduca. Segundo dados do DEGASE, o estado do Rio de Janeiro tem 1.883 jovens cumprindo medidas socioeducativas. O número de vagas permanece o mesmo, 886. E o número de adolescentes apreendidos foi multiplicado por 10. A gente teve um aumento exponencial, tanto do número de adolescentes apreendidos, como da gravidade dos atos praticados por esses adolescentes. Enquanto em 2006 a gente teve 1.000 adolescentes apreendidos no ano, em 2016 a gente teve 10.000 adolescentes. E o número de vagas não aumentou. Então o que a gente verifica hoje é que a gente tem uma superpopulação, mas é importante que se diga que superpopulação é diferente de superencarceramento. Superencarceramento é quando tem alguém encarcerado que não deve estar privado de liberdade. A gente não tem isso. Todos os adolescentes que estão privados de liberdade hoje estão privados de forma justa. Mas eles não recebem a socioeducação adequada porque a gente não tem vaga suficiente. Então a gente tem uma superpopulação muito grande e que a construção de vagas é de responsabilidade do Estado. Então o Estado em algum momento tem que assumir a sua responsabilidade e construir as vagas para que a gente possa dar uma socioeducação decente para esses adolescentes. No Centro de Socioeducação Dom Bosco, cada alojamento tem 8 camas e abriga de 14 a 18 jovens. Dorme 2 numa cama só. Cheio de barata, cheio de bicho aqui dentro do alojamento. A água aqui, os caras cortam a nossa água. O banheiro nosso ali entope tudo, vários ratos, várias baratas. Um estudo da Vara da Infância e da Juventude do Rio traçou o perfil do adolescente infrator no estado. Em 2017 e 2018, foram apreendidos 4.842 adolescentes. A maioria tinha 4 irmãos em média e família de baixa renda. 53,18% tinham passagem anterior por prática de ato infracional. 7 em cada 10 estavam fora da escola. As pesquisas do mundo inteiro mostram que a evasão escolar muitas vezes é o diferencial entre 2 adolescentes do mesmo grupo socioeconômico, né, em que um vai para o crime, para a marginalidade, e o outro consegue seguir uma vida assim, de inserção no mercado de trabalho, de estudo. E justamente o grande fator de diferença entre os 2 adolescentes que cada um seguiu um caminho é a permanência ou não na escola. Então, a gente tem um índice de evasão escolar dos adolescentes nesse período em que foi medido o índice em torno de 70%, um pouquinho superior. Chegamos durante um período de 2017 a 85% de evasão escolar, que é um índice maior do que o pior país do mundo com taxa de evasão escolar. Muitas vezes as famílias sequer sabem que o adolescente não está indo mais à escola. A escola não comunica aos pais essa falta reiterada. Não comunica aos pais, não comunica ao conselho tutelar. Quando comunica ao conselho tutelar também não toma as providências, não encaminha o CREAS, não visita a família, não comunica ao Ministério Público. Então, assim, há toda uma falha na rede de proteção que deveria atuar nesse primeiro sintoma, né, que a gente verifica que há um sinal de alerta, um sinal amarelo, quando o adolescente começa a faltar reiteradamente à escola. Eu acredito fundamentalmente na educação como forma de transformação social. Os dados do IBGE mostram que nós temos adolescentes de 15 a 17 anos fora das escolas, no número de 1.300.000. É um número assustador. Então, é um problema que vem lá de trás. Como lidar, então, com um adolescente em contrariedade à lei, que está infringindo a lei, comete crimes graves? A gente tem que dar a ele aquilo que lhe faltou lá na origem, educação. Temos que procurar ressocializar esse menor, internar o menor e não dando a ele a possibilidade de encontrar uma forma de se reinserir na sociedade, é, na verdade, perder uma geração. Não há como escapar senão através da educação. Não sendo assim, esse menor acaba indo depois para o sistema prisional e tentar corrigir o adulto é muito mais difícil. Quando você sair daqui, você vai fazer o quê? Se vou fazer jovem aprendiz, vou estudar. Meu sonho é ser paraquedista. Tipo assim, isso aqui não muda a nossa mente não, tipo assim, papo reto mesmo. Isso aqui só deixa nós com mais ódio no coração mesmo, todo respeito, falar a realidade pra senhora.